mas eu quero falar agora sobre negociação avançada, segundo a imprensa chilena. E aí passamos hoje, né? Até demorei subir esse vídeo, porque passamos pesquisando em relação a esse jogador. O Vasco negocia a contratação de Matias Sepúlveda, da Universidade do Chile, jogador que o Sepúlveda, inclusive, atuou pela Libertadores da América, fez um golaço de falta contra a equipe do Carabobo. E nesse momento, dentro do clube chileno, a informação é que o Vasco avançou na negociação. O atleta de 26 anos é o meio-campista de origem, mas também atua como lateral esquerdo. Informação que veio do amigo Fernandes Puma. É um jornalista, para quem não conhece, o Fernandes Puma, ele é um jornalista chileno, que inclusive tem as suas pautas aqui no Brasil, né? Vira e mexe, ele está com a gente na Zona Mista, nos jogos do Vasco, e é um jogador que e recentemente ele trouxe muita informação cirúrgica, certeiro, da saída, por exemplo, do Galdames, da saída do Medel. Então, por ele ter essa aproximação do jogador chileno, inclusive algumas informações do Jean Davi, ele já trouxe aqui também. Então, nos bastidores, essa informação é dada como avançado. E aí, existem as credenciais do Matias Sepúlveda. É o seguinte, ele é um ala, um jogador que atua muito como um ala esquerdo, né? Nesse ano de 2025, ele atuou muito pelo lado esquerdo, mas também é um jogador que atua pelo meio campo. Por exemplo, em 2024, ele tem ali, se você pegar o mapa de calor dele, ele atua muito pelo meio campo, só que esse ano ele vem atuando mais pelo lado esquerdo. É um meio campo considerado aí um coringa, versátil, né? Pode atuar em muitos setores. O Vasco fechar essa contratação seria uma boa aposta, uma boa peça de recomposição. Então tem aqui inclusive alguns números. Ele tem 9 participações em gols na temporada, 2 gols, 4 assistências e 3 pré-assistências, né? Ele faz aquela participação em gols. Então basicamente é um jogador muito atuante pelo meio campo e agora nesse ano pela ala esquerda, como ponta esquerda também. Então basicamente tem ali algumas funções e é um jogador considerado até interessante. Vamos aguardar em relação a isso. Foi muito útil na Universidade do Chile nesse período na Copa Libertadores da América. Quero saber a sua opinião, torcedor. Aqui é muito bem-vinda, galera que acompanha o futebol sul-americano, a Libertadores. Claro, né? Se for, tomara que agora o Vasco dê certo numa contratação de um jogador chileno. Quando falamos aqui em chileno, colombiano, né, a galera lembra Emerson Rodrigues, Jean Davi, claro, com todo respeito aos profissionais, mas foram contratações que não fluíram muito bem no Vasco, né? E claro, se a gente for pegar chileno, teve o Galdames também que não aconteceu, passou um período ali de altos e baixos. O último que foi muito bem foi o Medel, né? O Medel teve ali uma boa participação e era o capitão também do Chile. Bom, vamos aguardar, fechando essa negociação, a gente traz aqui para você mais atualizações. Agora, quero falar sobre grana nos cofres Cruz-Maltino. Milhões, né? Trouxemos ontem a informação, inclusive já está repercutindo muito essa notícia nos bastidores do Palmeiras, nos principais canais e veículos que cobrem o Clube Alviverde, é que a Leila quer contratar o Gabriel Peck do Los Angeles Galaxy. E assim, se for observar dentro do conjunto da obra, que é o trabalho do Abel Ferreira, né, o Gabriel Peck combina muito com o estilo de jogo. Por exemplo, agora o Estevão foi negociado para o Chelsea. Já é os últimos jogos do Estevão com a camisa do Palmeiras. Então isso liga um alerta para o Palmeiras preencher esse setor. E um dos jogadores que nesse momento chama atenção é o Gabriel Peck. E segundo a informação, se o Gabriel Peck for negociado, chegaria por um valor de 300 milhões de euros. Né? Uma baita grana aí, a compra do Palmeiras. Né? O Vasco vendeu por cerca de 50 a 60 milhões de reais na época, pela 777. E agora o Vasco mantém 30% dos direitos econômicos quando negociou o atacante por Los Angeles Galaxy. E aí,
Caso a negociação fechar, seriam 25,6 milhões de reais nos cofres cruzmaltino. Uma boa grana, milhões aí para o Vasco, né, na negociação pelo Gabriel Peck junto ao Palmeiras. Ou se eu vi no Instagram, na internet, alguma coisa parecida. Falou dizendo exatamente disso, de que o Fernando Diniz estava dando uma atenção especial ao Lodi Augusto. E que, às vezes que ele teve essa atenção especial, ele brilhou, como aí citou o time que ele jogava em Portugal. Eu vi no Net Vasco aqui, que um treinador português deu carinho para ele e ele brilhou. Né? Foi mais ou menos no Net Vasco. Foi mais ou menos isso. E aí alguém reproduziu isso aí no Instagram. Ou em algum. Porque o Vasco é muito grande. Né? Tem uma torcida gigantesca. E não dá para não ter notícias do Vasco. Né? Embora o Vasco não esteja participando do Mundial, o Vasco é notícia. É importante você municiar o torcedor do Vasco de notícia. Como os atletas voltaram recentemente de férias, o Vasco deixou uma boa impressão na última vez que entrou em campo, as matérias elas são positivas. Eu entendo que essa é uma matéria positiva e que ele tem que aproveitar, independente se a concorrência é grande ou não, entende, Alan Sérgio? Porque é o atleta que se escala. Se o cara estiver jogando bem, ele vai jogar. O técnico vai arrumar um jeito para colocá-lo em campo. Mas ele tem que ter obediência técnica, obediência tática e brilhar tecnicamente. Ele até agora ainda não conseguiu fazer nenhuma das duas coisas. O que eu acho é que ele não pode ficar preso ali em cima da lateral. Até porque ele atrapalha a evolução do Piton e ele só vai fazer cruzamentos. E, geralmente, eu acho que ele é destro. Joga pela esquerda, mas ele é destro. E, geralmente, ele corta para dentro para fazer o cruzamento. E aí os zagueiros se posicionam, embora toda bola que passa dentro da área, o Verratti está lá para conferir. Mas vou te falar, eu penso também o seguinte, como o treinador até pode falar para ele ficar ali, né, naquela posição ali, mas tem coisa também que o jogador tem que ter a própria vontade de se deslocar também. Por mais que o treinador orientou ele ficar ali parado em cima da linha, ele pode ter sua própria visão de jogo ali, né, leitura de jogo, falando, opa, vou abrir um espaço para o Piton aqui, vou ir mais por dentro, ele tem que também ter essa noção. Por mais que ele tenha a posição fixa dele ali, eu acho que a leitura de jogo ele podia tomar as decisões sozinho, né, não ficar só preso ao que o treinador falar. Eu acho que ele podia ter essa noção, né, de se deslocar também. Eu falo muito isso, de liberdade de expressão, né? Isso. É uma palavra que tá na moda, né? As pessoas falam em outros sentidos, mas o atleta ele precisa ter liberdade de expressão, precisa olhar o jogo como um todo, entender aonde ele vai ser mais útil, onde ele pode render mais, se movimentar. Antigamente se dizia, como é que é? Quem pede tem preferência, quem se desloca recebe. Era alguma coisa assim. Tinha alguma coisa assim que nesse jogo posicional ficou para trás, porque é muito bonito. Eu tenho acompanhado todos os jogos. O Manchester City ontem me encantou, é muito bonito. Ver o Savinho aberto de um lado, aquele Boku, né? Boku. Isso. Aberto do outro, aí o jogo se desenvolve. Mas a gente está falando do time mais rico do mundo, né? Então é muito mais fácil. Ele contrata os melhores jogadores de cada posição e ainda tem o melhor técnico do mundo. Então fica mais fácil. No Brasil, a gente tem que se reinventar, porque a gente acaba ficando aqui com a segunda linha do futebol sul-americano, né? E com a primeira linha dos jogadores que retornam, né? Os brasileiros que passaram 10, 12, 15 anos na Europa e querem voltar ao Brasil por saudade da nossa terrinha. Então, eu acho que o atleta ele precisa fazer diferente, não ser mais do mesmo.
Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!